amém? Glorificando o nome do Senhor. Uma palavra, igreja amada, muito conhecida de todos nós, a qual eu tenho certeza que alguns, ou se não todos nós, já ouvimos alguém ministrar esta palavra. Porém, o Senhor ministrou esta palavra ao meu coração nesta noite, a dizer que Josué, sucessor de Moisés, iniciou a sua caminhada a fazer conforme a vontade do Senhor. O Senhor prometeu que seria com ele, assim como ele foi com Moisés. Moisés, o libertador de Israel. Moisés, a quem o Senhor foi com ele a abrir as águas do Mar Vermelho. Moisés, a quem o Senhor abriu as águas do Mar Vermelho para libertar, para a saída de todo o povo israelita do Egito. E quando o Senhor então levanta Josué após o Senhor recolher a Moisés, Josué então fará uma grande obra, fará um grande mover. Josué será um homem de grande excelência diante do Senhor, um homem que adquire ali os dons do Senhor, um homem que obedece o que Deus manda para fazer com excelência, um homem que também vai atravessar o povo ao Jordão, um homem que vai entrar, aleluia, pós a travessia do Jordão para entrar à terra prometida, a terra de conquista, um homem a qual, quando o Senhor começa a dizer é hora de conquista, é hora de avançar, é hora de romper, serei contigo como fui com meu servo Moisés. Chega um determinado momento na vida e na sucessão de Josué, a qual o Senhor fará grandes coisas, a conquista de Jericó. Jericó é uma terra que foi necessário mandar inicialmente 2 espias, como lemos aqui nesta noite. O fato é que o Senhor direcionou 2 espias à casa de uma mulher por nome de Raabe, onde ela naquele momento se encontrava numa condição pecaminosa, condição essa que nós lemos aqui é o papel de ser uma prostituta, aonde o Senhor mandou 2 homens direcionados pelo Espírito de Deus a encontrar esta mulher. Não foi esta mulher que encontrou estes homens, não foi esta mulher que de coração aquebrantado abriu a porta do seu lar de espontânea vontade para dizer podei-vos entrar. Foi esta mulher que o Senhor a encontrara, foi esta mulher que o Senhor mandou estes homens, simbolizando os mesmos anjos que foram até a casa de Ló para ali tirar Ló e sua família antecipadamente a destruição de Sodoma e Gomorra. Ali foram 2 anjos, aqui vieram 2 homens. O contexto nos diz 2 homens, pois eu quero dizer para você que foram 2 anjos também. Na conjectura, estou conjecturando porque o Senhor enviou o livramento à casa de Raabe, o Senhor enviou uma vida nova à casa de Raabe, o Senhor enviou o seu nome para ser glorificado na vida desta mulher. O contexto vai trazer a direção e a sequência da história, nos trará o entendimento de que esta mulher é aquebrantada imediatamente por Deus, ao ponto de não somente receber os seus servos, quanto a começar a dar lugar na terra, para também ser usada por Deus, antes mesmo de se entregar para o Senhor. Deus usa Raabe, antes mesmo de Raabe sair da condição pecaminosa. Deus usa Raabe para dar livramento para 2 espias. Deus usa Raabe para confrontar aquele rei. Deus usa Raabe para guardar 2 servos de Deus. Aleluia. Olhando então para este texto, vamos entender que esta mulher agiu sabiamente, agiu com excelência, agiu com ousadia, agiu com uma coragem inigualável. Aleluia. Nós podemos já começar a entender que toda essa ousadia, toda esta coragem que o Senhor deu a esta mulher, e toda a adoração que saiu também dos seus lábios, a confessar que Ele era um Deus poderoso no céu e na terra, a confessar que ouvia falar sobre os feitos do Senhor na direção e no governo de Moisés, onde o povo saiu do Egito no governo de Moisés e o mar se abriu, onde esta mulher também ouviu a falar que os reis Seon e Og foram derrotados, aonde esta mulher ouviu falar que a terra de Jericó estava entregue nas mãos do Senhor. Aleluia. Nós podemos entender, igreja amada, que uma mulher na condição em que se vivia, e na condição do Senhor espiar a terra através destes 2 homens, nós poderíamos pensar que esta casa seria mais improvável assim, se colocar 2 homens, a se enviar 2 homens de Deus. Mas o fato é que o Senhor
escreveu a história de Raabe. O fato é que o Senhor escolheu Raabe para adentrar a sua casa. O fato é que o Senhor também escolheu a sua história e a minha história para ali fazer-se presente, para nos encontrar. Porque nós temos, igreja amada, o entendimento a dizer: eu aceitei o Senhor. Não. O Senhor te aceitou. O Senhor me aceitou. Com toda a nossa condição pecaminosa outrora em que vivíamos, mas o Senhor nos aceitou. Raabe cheia do temor a Deus, Raabe cheia da presença de Deus. Já vou dizer assim, porque ela não estava liberta ainda, mas ela já estava sendo adoradora. Ela não estava entregue ainda ao Senhor, mas já estava se entregando, se aquebrantando, confessando a grandeza do Senhor, ao ponto de dar livramento à vida daqueles dois homens, ao ponto de lembrar-se que os seus feitos seriam voltados para ela como livramento para sua casa. A história dá-se na sequência, onde estes homens são guardados por Raabe, e aonde estes homens, ouve-se da boca desta mulher um acordo: olha, o Senhor vos enviou aqui na minha casa, nesta terra, e eu vos dei livramento, os escondi em meio às canas do linho, em meio ao telhado, despistei os homens do rei, desviei a atenção dos homens do rei. Agora vos peço que haja comigo de benevolência também, para com o que fiz contigo, convosco, fizeste também comigo e com a minha família. Aleluia, 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 aleluia. Deus aquebrantou esta mulher, uma improvável, uma mulher que outrora a sociedade não daria nada, ela mesma não se valorizava, uma mulher que ninguém imaginaria que ela mesma iria guardar dois servos do Senhor. Esta mulher então faz esta aliança, igreja amada, essa aliança onde os homens respondem: marque a sua casa exatamente onde nos fizeste subir e descer com um fio de escarlata. Mas já aviso a você que desobrigados seremos se você denunciar este negócio antes de nós chegarmos aqui para conquistar a terra. E ainda falo mais: se alguém da sua casa sair, também não teremos obrigação de livramento, mas se todos se mantiverem em casa, então nós daremos livramento para a sua casa. Aleluia. A história dar-se-á numa sequência onde no capítulo 6 Jericó será invadida, Jericó será tomada. No verso 1 a palavra vai nos dizer do capítulo 6 que Jericó estava cerrada, ninguém entrava, ninguém saía. A Bíblia vai nos dizer em Apocalipse que o Senhor diz assim: eu conheço a tua obra, eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti eu coloquei uma porta aberta, a qual ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, mas não negando o meu nome e a minha palavra, então esta porta permanecerá aberta. E nós podemos entender, igreja amada, que ainda gemendo e chorando mediante uma porta que se fecha, nós sabemos que o dono da porta que pode fechar e pode abrir, é Ele que está no controle das coisas. Aleluia. Entendamos então que no início da humanidade, o Éden também foi cerrado as suas portas. Aleluia. Onde o Senhor deu uma ordem a Adão e Eva: de todo o fruto, de todas as árvores poderão comer, poderão usufruir, mas somente de uma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, a esta não comerás, a esta não tocarás. Onde o Senhor vê que Adão e Eva estão nus, escondidos, porque a sua inocência saiu de si, porque o pecado adentrou através da persuasão do inimigo usar uma serpente. E o Senhor então sabiamente viu que Adão e Eva pecaram. O Senhor sabiamente teve que agir com uma punição que a primeiro momento pode parecer até dolorido, igreja amada, pode parecer até mesmo incompreensível, mas a ordem havia sido dada. E a Bíblia vai dizer que o Senhor os expulsa do Éden, porque no Éden também havia a árvore da vida. E a Bíblia vai nos dizer que o Éden foi cerrado, e anjos guardiões cercaram o Éden, cerraram o Éden com uma espada inflamada. A Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória do Senhor. Mas eu quero dizer para você que a misericórdia do Senhor, ela nos alcança de geração em geração. Olhando então para o momento que no livro de Josué, capítulo 6, onde nós estamos dizendo, a Bíblia vai dizer que Jericó estava cerrada, ninguém poderia entrar, ninguém poderia sair. Eu quero que você entenda que a ordem era
que nos 7 dias, Jericó seria tomada. Qual era a ordem? 7 sacerdotes, com 7 buzinas de chifre de carneiro, com a arca da aliança. Na primeira ordem era: rodeareis a cidade por 6 dias. E na segunda ordem era: rodeareis a cidade por 7 dias. Aleluia, glória a Deus. E o fato é que, olhando para esta situação, Raabe foi aquela, igreja amada, a qual certamente o Senhor a chamou por coluna, como o Senhor te chamou e me chamou também. Mas a Raabe foi dada uma incumbência de guardar os lábios da sua casa e não poder fazer nenhum barulho para que não fizesse a denúncia do negócio. O negócio não poderia vir à tona, nenhum barulho da casa de Raabe, para não saber da aliança, para não saber do combinado, porque caso contrário, não seriam mortos somente todos os israelitas como a casa de Raabe, como os 2 espias. Mas ali foi um desafio, foi uma situação desafiadora. Assim mesmo como nós sabemos que o Senhor emudeceu os lábios de Zacarias para não denunciar a promessa do nascimento do apóstolo João Batista, nós podemos entender que Raabe teve esta incumbência, certamente, de emudecer os lábios da sua casa, da sua família. Ora, o texto não menciona a idade dos seus filhos, o texto não menciona se eram crianças, se não eram, mas o texto menciona que era uma casa pecaminosa, eram famílias de condição pecaminosa. Aleluia, aleluia, como nós éramos antes. Outrora nós estávamos em condição pecaminosa, nós estávamos em casa pecaminosa, mas o Senhor veio e emudeceu os nossos lábios, mas abriu a nossa boca para adorar. Quantos adoradores tem aqui que o Senhor primeiramente emudeceu os seus lábios para o mundo, mas abriu os seus lábios para ser adorador? Aleluia. Nós podemos entender que quando Moisés tem a conspiração de Arão e Miriam contra a sua vida, porque ele tomou para si mulher cuxita, aleluia, nós sabemos que o Senhor pesa a mão sobre Miriam e ela fica leprosa, porque eles estavam confrontando a Moisés por conta da esposa. E o Senhor não perdoou a Miriam até então. Moisés, ele rogou para que o Senhor curasse a Miriam, mas o Senhor disse: porventura ela não tem que ser envergonhada. Porventura, se um pai afronta, se um pai te afronta, se alguém faz algo, não terá que ser cuspido em sua cara. Pois o fato é que ela ficará no lugar afastado do arraial, porque a sua condição é pecaminosa, e a sua condição é uma condição de contágio, é uma condição altamente contagiante. Então ela tem que ficar por 7 dias no arraial. Quando eu olho para a situação de Raabe e para a situação de Miriam, eu entendo que o Senhor não somente estava, igreja amada, tratando de salvar e libertar a família de Raabe, quando foram os 7 dias necessários, quando foram aquele momento de oração, aquele momento de jejum, aquele momento que o primeiro amor vem no teu coração e no meu, aquele momento em que as escamas caem dos olhos como caiu de Saulo de Tarso, e nós ficamos ali voltados com a graça, voltados com o poder e a misericórdia do Senhor, a estar somente adorando. Então o poder e a glória já adentrou sobre a casa de Raabe. Então a presença do Senhor adentrou sobre a casa de Raabe. Por quê? Porque Raabe abriu a casa para os 2 espias. Porque o Senhor encontrou a Raabe. Porque o Senhor enviou 2 espias como 2 anjos para salvar a Raabe. Porque o Senhor viu que Raabe era, aleluia, uma dracma perdida. Mas Raabe não precisava somente limpar a sua casa e acender a candeia. Raabe fora encontrada. Raabe fez o papel de encontrar os seus. Raabe fez o papel de levantar todos quantos estavam perdidos para serem encontrados. Aleluia. Às vezes nós olhamos, igreja amada, para a nossa vida, para o nosso contexto atual, ou para a nossa família, talvez alguns de coração endurecido, talvez alguns que não querem saber do nosso Deus, não querem saber da graça, da misericórdia, da salvação, mas nós olhamos e pensamos assim: meu Deus, o que nós faremos? Muito jejum, muita oração, sem dúvida nenhuma. Muita prova ainda o Senhor envia para essas casas, como já enviou na minha família. Mas o fato é que, vindo a bênção do Senhor, muitos viram as costas para o Senhor, declarando: se eu queria somente
somente a bênção, agora eu não quero mais servir ao teu Deus, eu não quero mais servir. Como eu digo para minha mãe, igreja amada, quantas vezes eu estou fazendo a obra de Deus, mesmo que a minha mãe desceu as águas, mas não firmou com o Senhor como era necessário. Mesmo assim, às vezes eu vou fazer visitas, pastora Francisca, e ela diz assim: que chilique aconteceu lá na casa da fulana. Eu falo: mesmo que acontece aqui. Sabe, mãe, quando eu reúno os seus soldados do Senhor, o exército de Deus, para estar aqui, o nome é o chilique, é o mesmo chilique. São potestades e principados que vêm também aqui, e eu reúno os servos do Senhor para estar aqui para a libertação. Falei: é exatamente o nome deste chilique, é o mesmo. Pois o fato é que Raabe, a ela foi incumbido essas funções. Primeiramente de guardar os espias, depois guardar a sua casa, depois emudecer os lábios da sua família, para que ninguém se perdesse. Mas o fato é que quando a ela é dada uma aliança, um acordo de não denunciar este negócio, não denuncie este negócio. Eu quero dizer para você que ela denunciou o nome da sua família ao Senhor dos Exércitos. Ela denunciou o pecado da sua casa. Ela denunciou a condição pecaminosa em que todos estavam, a começar dela. E a denúncia teve um poder no céu de quebrantar o coração do Senhor e a dizer: hoje você será liberta. Hoje a tua casa foi encontrada. É hoje que a misericórdia do Senhor te alcança. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. E Raabe se manteve firmada, creio que em oração, igreja amada, creio que em jejum, creio que adorando, eu creio que ela estava como que nas nuvens. A guerra está lá fora, é uma tempestade de coisas ruins, a cidade será assolada. Segundo os estudiosos, as muralhas de Jericó não eram muros comuns, não eram paredes comuns, eram muralhas de 9 metros de espessuras, semelhantes a terrenos muito amplos, muito largos, aonde instrumentos não poderiam fazer nada, aonde um poder de Deus, se não for a misericórdia dele a fazer, não poderia acontecer nada. Aonde o Senhor enviou um exército israelita ali, mas a Bíblia não menciona que foi um poder bélico acompanhando eles. A Bíblia não menciona que foi um exército da terra acompanhando eles. A Bíblia não menciona que havia um poder bélico em munições. A Bíblia menciona que a Arca da Aliança estava ali. A Bíblia menciona que a Arca da Aliança, simbolizando a presença do Senhor, estava com eles. Aleluia. Aonde Moisés, quando ainda governava o povo israelita, num determinado momento disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não iremos. Aonde o povo acostumou e entendeu que haveria de clamar a presença para ir para o combate. Aonde Raabe estava guardada em casa, mas estava em combate. Aonde a oração de Raabe serviu para dar guarida para aquele povo, serviu para ser munições para todos os israelitas, para que nada desse errado. Porque algo aconteceu. Eu quero dizer para você que, se talvez você se encontra hoje com a sua família, alguém em cativeiro, alguém numa situação de um coração de dura cerviz, de algo que parece impossível, eu quero dizer para você que basta você denunciar o pecado, basta você fazer a denúncia ao Todo-Poderoso, basta você confessar o pecado como Neemias. Neemias estava trabalhando, servindo como copeiro ao rei, enquanto certamente dispunha de um alto salário. Quando ouve através de um dos seus irmãos, Anani, sobre a situação de Jerusalém, aonde ele se compadece, aonde ele se condói, aonde ele chora, aonde ele se assenta, a igreja amada, e começa a clamar em jejum e oração. Mas a situação de Jerusalém era terrível: portas queimadas, muros derribados, a situação de desolação total, vidas em escassez, aonde ele diz para o Senhor: Senhor, eu denuncio hoje o pecado da minha casa, porque eis que pecamos eu e a minha casa contra o Senhor. E eu denuncio hoje o pecado de toda Jerusalém. Eu e a casa de meu pai pecamos contra o Senhor, mas haja de misericórdia para salvar, Senhor.
Aonde o Senhor usa de misericórdia e quebrando o coração do rei para enviar recursos. Porque a igreja amada, o guarda-Asaf do jardim, aonde outrora o Éden foi cerrado, o guarda-Asaf simbolizando a presença do anjo que cerrou o Éden, estava ali disposto a abrir o jardim, o guarda do jardim, para dizer: leve madeiras, leve muito mais, leve recursos, leve o quanto for preciso, porque ali haverá de ser salvas muitas vidas. E Neemias dizia: me dê um pouco a mais para que eu possa edificar aonde a casa onde eu hei de entrar, onde eu hei de ficar. Trazendo para uma palavra cristocêntrica, trazendo para o nosso dia, trazendo para os dias de Raabe. O Senhor enviou 2 espias para adentrar em uma casa. O Senhor enviou libertadores, resgatadores, aleluia, intercessores, intermediadores, para que houvesse a libertação. Tudo parte de um princípio de oração. Tudo parte de um princípio de uma adoração. Tudo parte de um princípio de uma ação, de uma oração e ação. A oração daquele que conhece o Senhor, daquele que está quebrantado, e daquele que não conhece o Senhor, daquele que não teve um encontro com o Senhor também. A misericórdia e bondade do Senhor alcança, porque te alcançou e me alcançou. Aleluia. Mas a condição de Raabe, nós podemos trazer para os nossos dias de hoje. Quantos há na igreja, igreja amada, esposa do Senhor? Quantos há na igreja sem amor nenhum ao próximo, sem amor nenhum ao próximo, à próxima família, a família do irmão? Quantos há na igreja, a igreja amada, que não querem mais pregar para ninguém, não querem mais orar para ninguém? Ao invés de dobrar o seu joelho e orar, vai julgar: fulano não quer nada com o Senhor, aquele não quer nada com Deus, deixe ele para lá, pois o fato é que o Senhor te chamou para ser soldado de guerra. O fato é, aleluia, que no governo de Moisés, a travessia do Mar Vermelho, qual foi a ordem? Diga ao povo, Moisés, ao meu povo que marchem. Deus, ele não disse assim: olha, pode caminhar, Moisés, devagarinho com o meu povo. Diga ao meu povo que marche, porque o meu povo está no campo de batalha. Diga a Moisés, diga ao meu povo que a nuvem, a coluna de nuvem está com eles, o anjo está com eles, a coluna de fogo está com eles. Mas a partir do momento da emboscada, para os egípcios adentrarem ao Mar Vermelho em seco, a coluna de nuvem, aleluia, a coluna de fogo, e o anjo saiu de adiante do povo e foi para o meio, para guerrear em favor do povo. Deus está falando contigo e comigo nessa noite, acerca de você não perder o primeiro amor, acerca de você não perder as munições celestiais, acerca de você não perder a sua armadura, acerca de você não sair da sua posição de um chamado de soldado guerreiro, porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus nasceu na manjedoura, foi dado por sinal a ser encontrado na manjedoura, mas o fato é que um exército celestial desceu, um grande exército, para glorificar ao Senhor por mim e por você. É um aprendizado, igreja amada, desde a fundação do mundo, de nós sabermos que nós somos soldados, de nós sabermos que nós não estamos aqui brincando para ficar sentadinho bonitinho aí no conforto, e muito menos julgar, porque se o povo israelita, se tivesse um rebelde naquele momento, julgaria os 2 espias, porque foi justamente na casa de uma prostituta. Porque nós estamos aqui hoje guerreando, e essa prostituta está ali guardada em sua casa e não está aqui na guerra. Mas o fato é que quantos há hoje neste mundo julgando desta maneira? Quantos há hoje neste mundo julgando e não quer fazer nada? Pois eu digo a você que a ordem foi dada também para você marchar. Marchar, marchar, é guerra. Aleluia, 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 glória a Deus. Se você não fizer pela humanidade, pelas nações, você é governo na sua casa, você é pastor na sua casa, você é pastora na sua casa, há ovelhas na sua casa debaixo do teu governo, há rebanhos na tua casa, onde você precisa denunciar o pecado, para que a graça e a misericórdia os alcance, os encontre, aonde você precisa convidar o Senhor para adentrar na casa da tua família.
Porque quantos julgadores há hoje que não quer fazer esta denúncia, que não quer se ajoelhar com você numa guerra e dizer: eu vou, minha irmã amada, guerrear com você, eu vou, minha irmã amada, jejuar por você. Pois eu quero dizer que alguém jejuou por mim, alguém jejuou por você. Alguém guerreou por mim, alguém guerreou por você, alguém se colocou em confronto com as portas do inferno, a tomar posse de uma palavra que o Senhor disse para Pedro: Pedro, sobre esta pedra, aonde o seu nome é pedra fragmentada, eu edificarei a minha igreja, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Aonde um soldado guerreiro tomou posse dessa declaração e disse: eu vou orar por ela. Aleluia. O texto dá o direcionamento de uma guerra. A guerra acontece quando chega o momento. Toda sorte de instrumentos foi o sinal, aonde Josué saberia que era o sinal do Senhor. Mas eu quero dizer para você que isso é impossível aos nossos olhos humanos. É impossível. Mas eu quero dizer para você que a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, ouça, igreja amada, o que o Espírito Santo ainda diz às igrejas do tempo de hoje. O Espírito Santo está falando aqui nesta noite. A sensibilidade de todo o povo israelita no governo de Josué não foi os instrumentos, foi a presença, foi ser sensível à voz do Senhor. Em Apocalipse diz que a voz do Senhor é semelhante ao som de muitas águas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Olha a potência da voz do Senhor. Olha a potência e o poder do Senhor a salvar. Mas nesta noite, aplicando ainda para a nossa vida, a Bíblia nos diz que Raabe foi resgatada. A Bíblia nos diz que o Senhor dizia: minha filha estava perdida e foi achada, estava morta e reviveu. Exatamente quando nós lembramos do contexto da parábola do filho pródigo, a palavra é exatamente assim, exatamente no contexto onde se encontra também a dracma perdida, a ovelha perdida. E qual foi a afirmação do Senhor? Este meu filho também estava morto e foi achado, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nesta noite, igreja amada, saiba, você não foi chamado somente para vir aqui adorar quietinho o nome do Senhor. Você não foi chamado porque o Senhor já te alistou, já escreveu seu nome no livro da vida, está tudo tranquilo. Não, você foi chamado como soldado de guerra. E você não foi chamado para ficar num conforto de pensar assim: olha, está tudo bem comigo, com a minha casa. Você não foi chamado para isso, muito menos para julgar, muito menos para apontar. Você foi chamado para fazer uma denúncia ao Senhor pelos pecadores. Você foi chamado para fazer uma denúncia e clamar a misericórdia do Senhor, e denunciar a condição pecaminosa, para que o Senhor abra o Éden de novo para essas vidas. Mas quando nós olhamos para a cruz do Calvário, igreja amada, nós vemos que no momento que Jesus expira naquela cruz, no exato momento, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Naquele exato momento, há um terremoto. Naquele exato momento, os céus se abrem. Naquele exato momento, vidas que dormiam no Senhor, os sepulcros se abrem e ressuscitam e descem para Jerusalém. Aleluia, 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 glória a Deus. Eu não sei qual é a condição da sua casa, eu não sei por quem você está chorando e orando, eu não sei por quem você tem que sair do conforto, eu não sei por quem você tem que denunciar o pecado e clamar a misericórdia do Senhor. Eu também não sei quem é aquele que está te desanimando de orar, mas o Senhor diz para você nesta noite: não se detenha, não pare.